E aqui no Band Cidade Rondônia, nós temos o nosso quadro Saber Direito. Pois é, o Saber Direito de hoje vai falar sobre um assunto importantíssimo, é a campanha sobre o assédio sexual no ambiente de trabalho. Para falar mais sobre este assunto, nós convidamos aqui a promotora de Justiça da Violência Doméstica e coordenadora da campanha do Ministério Público, a doutora Flávia Mazzini. Vamos abrir o telão aqui? Doutora Flávia, muito boa tarde, que bom tê-la aqui conosco, falando na Band para todo o Estado e justamente para falar sobre essa ação do Ministério Público. Começo perguntando, o que é o assédio sexual? Tem diferença do assédio sexual no trabalho e o assédio sexual em qualquer outro ambiente? Boa tarde, é um prazer, obrigada pela oportunidade. Tem sim, a palavra assédio ela é usada de uma forma geral como essa conduta de constrangimento com conotação sexual. Mas o assédio sexual no trabalho, ele está tipificado no Código Penal, no artigo 216-A. E aqui no Ministério Público, até por recomendações do CNMP, até pela novas regulamentações sobre o tema, o Ministério Público lançou a política de combate, prevenção e enfrentamento ao assédio sexual, que visa tornar o ambiente de trabalho no Ministério Público, e isso pode valer para todas as empresas, todos os ambientes de trabalho, um ambiente mais saudável, mais digno, mais respeitoso e mais amigável. Então, essa política foi lançada agora, no mês de maio, um mês alusivo às mulheres, porque, historicamente, as mulheres, historicamente e estatisticamente, as mulheres são as maiores vítimas de assédio sexual no trabalho, e esse é um passo importante para também o respeito às mulheres no seu ambiente de trabalho. Doutora, assim, de forma bem pragmática, até para a gente entender, falamos nesse momento para os mais distintos públicos, né? A televisão aberta tem essa capacidade de falar para mestres, doutores, mas também pessoas que ainda estão buscando aquele conhecimento básico. O que caracteriza, assim, superficialmente, é bem complexo, mas porque às vezes você pode estar sofrendo esse tipo de assédio e não está nem percebendo involuntariamente. Quais são as principais características que podem ser denominadas o assédio no trabalho? Olha só, o assédio sexual no trabalho, ele se caracteriza por esse constrangimento de conotação sexual em que há uma condição do agente de superior hierárquico ou de ascendência, que é inerente a esse exercício de emprego, de cargo ou função. Então, existe essa relação de superior para outros subordinados e com esse constrangimento de conotação sexual. Então, insinuações de conotação sexual por meio de comunicação verbal, escrita, aproximar-se de forma inoportuna, sem respeitar os limites, não só os limites falados, como não falados, tocar, criar situações de contato corporal sem consentimento, com essa conotação sexual, constranger com piadas, com frases de duplo sentido, fazer essas alusões que produzem embaraço, sensação de vulnerabilidade ou perguntas indiscretas sobre a vida privada, ameaças de perdas significativas ou promessa de obtenção de benefício em troca de favores sexuais ou violar o direito à liberdade sexual de colegas, interferir no desenvolvimento das atividades laborais dessa pessoa vitimizada. Então, assim, em linhas gerais seria isso, mas sempre a conotação sexual e essa falta de consentimento, esse avançar do limite nesse ambiente de trabalho. O assédio sexual e moral, ele em algum momento se converge ali? É basicamente parecido ou se distingue muito? Eles convergem no constrangimento, mas o assédio moral, ele tem aquele cunho de humilhar, de constranger, abalar e degradar a pessoa naquele ambiente de trabalho. O assédio sexual, ele se diferencia porque esse constrangimento é específico com conotação sexual, buscando um favorecimento sexual, buscando essa questão sexual. Então, a diferença é essa. E nos dois casos, há constrangimento, há humilhação, há essa desrespeito à integridade psicológica desse trabalhador.
O que o poder público tem feito, doutora, para amparar essas pessoas que, porventura, estão sofrendo com esse tipo de assédio e, muitas das vezes, até sabe que está sendo assediada, tanto moral quanto sexualmente, mas fica naquela, olha, se eu faço alguma coisa, eu perco o meu meio de sustentação. Que tipo de políticas são implementadas para dar uma condição para essas pessoas conseguirem fazer valer o seu direito? É muito importante você falar sobre isso, porque realmente tem sido um desafio garantir esse direito à liberdade, a um ambiente de trabalho digno para essas vítimas que podem ser homens, mulheres, independente do gênero, da orientação sexual. E no Ministério Público foi implantada essa política que tem os fluxos de denúncia, as medidas de prevenção, a formação continuada do seu quadro funcional, para justamente não só coibir, mas para evitar, para prevenir. Não, a intenção não é só enfrentar e combater de forma a punir. Óbvio que tem também essa questão da punição, porque além de ser crime, pode ser falta funcional, pode ter as consequências administrativas, mas principalmente se criar uma nova cultura, de se criar uma cultura de respeito, uma cultura de conhecimento, de apropriação dessas informações, para que todos se apropriem das informações, do que significa, das suas consequências, e seja um sujeito ativo de combate, de prevenção, de alteração de comportamento. Então, no Ministério Público foi implantada essa importantíssima política, com fluxos de denúncia, com fluxos de recebimento, coletiva sensível dessa vítima, através da ouvidoria das mulheres ou da ouvidoria que aqui temos no Ministério Público, de criação de comissão, que essa comissão tem multidisciplinar, tem a existência de psicólogo, de assistente social, de promotores, e também dessa formação continuada. Isso pode ser feito por qualquer empresa. Uma política de combate, de enfrentamento e de prevenção ao assédio sexual, ela pode ser implantada e deve por qualquer empresa. Perfeito, era justamente o que eu queria saber, porque muitas das vezes acredita-se que o assédio sexual dentro do ambiente de trabalho parta somente a partir de um superior hierárquico, ou até mesmo o proprietário do estabelecimento, mas isso acontece no ambiente de trabalho independente da hierarquia que existe entre os colaboradores. E é extremamente necessário que o empresário, principalmente, vá buscar o conhecimento e trazer para dentro do ambiente de trabalho a conscientização, palestras, entre outros pontos, para deixar o ambiente mais harmonioso. Doutor, eu quero parabenizá-la pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, tá? Muito obrigado por participar conosco. O espaço está sempre aberto para a gente levar informação para a sociedade. Muito obrigada, eu quem agradeço a oportunidade. É muito importante falar sobre isso, a gente sabe que é um desafio, mas é muito importante. E o respeito no ambiente de trabalho, ele traz a maior produtividade, dignidade a esses trabalhadores. Então, todo mundo sai ganhando. Muito obrigada. Muito bem, a doutora Flávia Mazzini. Doutora Flávia, o sobrenome, só quando eu entrevistá-la novamente, eu queria falar, é Shimizu? Flávia Barbosa Shimizu Mazzini. Shimizu é japonês. Shimizu. E Mazzini é italiano. Então, olha, que mistura, hein? Fica essa mistura. Que extremidades, né? Obrigado, doutora. Um grande abraço, tá? Obrigada. Saber Direito aqui na tela da Band.